abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. E eles me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Oh, glória. Então Maria se volta para trás, creio eu, já pensou está indo embora. E é quando Yeshua aparece: ele pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça meu favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala aqueles que ainda não acabou, diga que a morte eu venci. Então Maria, Sem perder tempo foi em direção aos discípulos, ela correu. E ao chegar lá, ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. a Terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Se sinta abraçado neste momento. Saiba que Ele vive por ti, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Aleluia. Exaltado és para sempre, adorando és. pra sempre ele vive. Ressuscitou. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, que o Senhor possa abençoar a sua tarde, né, que Deus te abençoe nesse dia tão lindo hoje, né, estão comemorando o dia Sexta-feira Santa, né, aleluia, quantas pessoas estão fazendo um dia especial, né, mas ganhando ovos de Páscoa, né? Porque a Sexta-feira Santa, ela comercialmente, né? A troca de ovos, de chocolate, mas não tem nada a ver com chocolate, com ovos, mas é muito gostoso, né? Comer, mas a verdade é que a gente comemora, né? Sobre o nosso Senhor Jesus, né? Que nesse dia, né?
o nome do nosso Senhor foi glorificado. E eu senti aqui trazer uma palavra, né, falando, né, do nosso Senhor, senti no meu coração fortemente. Por quê? Porque através dele, através do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso, nós recebemos assim, uma grande vitória, nós recebemos algo muito glorioso da parte de Deus, né? Se o nosso Deus não se prontificasse a nos presentear, né, com a pessoa de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje, né, podendo sentir a presença dele, podendo testificar as maravilhas que ele fez no passado, as curas que ele fez, as libertações que ele fez, aleluia, e hoje ele continua presente no nosso meio. Só basta nós buscar, só basta nós crer, só basta nós, aleluia, acreditarmos. E esse é um dia muito especial, né? Aleluia, mas esse dia para nós, aleluia, que nem eu sou cristã, sou evangélica, né, sou do Ministério de Madureira, a gente busca esse Deus, assim, nesse dia, como todo mundo tá aqui santificando, né, buscando, indo na igreja, tal, nós buscamos, assim, todos os dias a nos guardar, entendeu? Não é uma coisa só no dia, né, nós aqui adoramos a Deus, exaltamos a Ele todos os dias das nossas vidas. Claro, nem todos têm a mesma fé, mas o propósito de nós, quando levantamos a nossa mão para aceitar Jesus, é esse. É nós a cada dia entregar a nossa vida, a cada dia rejeitar, sujeitar as coisas que desagradam a Deus e agradar ao Senhor, né? Com a nossa adoração, com o nosso comportamento, com o nosso pensamento, né? Não é só guardar um dia para Deus, não. É guardar a nossa vida. Por quê? Porque Jesus, ele está voltando. A trombeta um dia vai soar. E não vai ser de qualquer maneira que nós vamos alcançar a nossa vitória, a nossa salvação, não. Aleluia. Nós temos que ser separados para a honra e glória na missão do Senhor. Não estou aqui criticando a forma que alguém vê como é a Sexta-feira Santa, não. Cada um faz do jeito que quer. Mas eu senti aqui de falar, aleluia, desse Deus tão grande, desse Deus tão tremendo, do nosso Senhor Jesus, que um dia sofreu por mim e por ti. Aleluia, glória a Deus, uma pessoa que foi um homem de carne como nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas dores, mas que era uma pessoa santificada. E ele se prontificou a fazer tudo isso por mim e por ti. Por isso que hoje eu senti de falar, aleluia, desse Deus tremendo. Eu estava preparando uma outra palavra, mas né, desde ontem eu estava tentando gravar, mas hoje Deus preparou a vitória e eu estou aqui. E eu vou falar do meu Senhor Jesus, do nosso Senhor, que tem trabalhado tão lindo na nossa vida, né? Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler aqui em Mateus capítulo 27. Versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Eu vou lendo e vou explicando, né? E vou falando. Que nem eu falo, eu não sou uma pregadora, mas eu amo falar da palavra do Senhor. Eu amo falar da Bíblia. Eu amo falar o que está escrito aqui. E é na maior simplicidade. E o Senhor, ele trabalha de uma forma tremenda e especial. Se assim você abrir o teu coração, se assim você crê, aleluia, na palavra, não na Renata, porque eu não sou, né, eu não tenho poder nenhum, misericórdia. Mas através da palavra do Senhor, o Senhor ele trabalha de uma forma tremenda e gloriosa. Porque o Senhor fez grandes maravilhas na minha vida. Eu não sou melhor do que você, aleluia. Não sou. Se o Senhor trabalhou na minha vida, o Senhor vai trabalhar na sua também. Para a honra e glória no nome santo do Senhor, né? Vamos começar a ler aqui em Mateus capítulo 27 e versículo 11. E Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouves quando testifico contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato, quais quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado ao tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo,
porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas o príncipe dos sacerdotes e anciões persuadiram a multidão, que pediram Barrabás e matassem Jesus. E respondendo ao governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhes Pilato: que faria então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, ainda o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão e dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondeu todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo o soldado do governador conduziu Jesus à audiência. Reuniram junto dele toda a corte. E o despindo e o cobriram com uma capa de escarlate. Aleluia. Glória a Deus. E descendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo-lhe, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e os levaram para ser crucificado. Vocês viram como aqui fala Jesus chegando perante Pilatos, né? Chegando ali, Pilatos, ele até se compadeceu, porque ele via que não tinha motivo nenhum de fazer aquilo com Jesus. E em todo momento ele até indagou a multidão, né? Porque naquela época as pessoas elas escolhiam, né? Como era, né? Eles acabavam escolhendo alguém para ser solto, né? A palavra do Senhor nos fala aqui. E aí, naquele momento que ele fez a pergunta, eles falaram que queria que soltasse Barrabás, né? Mas ele ficou indignado, né? Porque ele via assim que mesmo a multidão ali levantando contra Jesus, ele não ficava nervoso, ele não levantava voz, ele não se defendia, né? E naquele momento, aquele homem, né? Ele, pela multidão, né? Até pela esposa, ele lavou as mãos dele ali, né? E fez o que a multidão falou, que era para soltar Barrabás, né? E crucificar Jesus. E ali o nosso Senhor Jesus, olha que humilhação, irmãos. Meus queridos ouvintes, amadas e amados, olha que humilhação, né? E despindo ou cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, né? Puseram-lhe na cabeça, em sua mão direita uma cana, e ajoelharam diante dele, e o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois, haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Que judiação! Imagine o psicológico dele, né? Porque ele era um homem comum, como eu e você, sentia as mesmas dores, né? Mas ele era santificado, né? Ele tinha algo diferenciado, né? Ele foi escolhido por esse motivo, porque o nosso Deus enviou o seu Filho amado, né? Imagine, irmãos, nós, você mãe, você pai que está ouvindo, imagine se nosso Senhor Deus nos incumbisse, nos pedisse para colocar o filho meu ou teu para ser crucificado pelas almas. Eu acredito que nós não teríamos essa força de deixar. Se nós já vemos nossos filhos passando uma luta, alguma dificuldade, alguma enfermidade, nós já... Ai, Senhor, podia estar no lugar dele, né? A gente se preocupa demais, a gente tem um amor muito grande. Mas o nosso Deus, ele superou esse amor e colocou o Filho dele amado, aleluia, por amor a mim e a ti, aleluia, glória a Deus. Por isso que eu estou aqui hoje te apresentando, te falando da vida dele, aleluia, glória a Deus, o quanto ele sofreu. E essa mesma multidão aqui, ó,
essa mesma multidão que crucificou, que preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus, foi aquela multidão lá atrás que o nosso Deus usou, o nosso Senhor Jesus, para curar as pessoas, para libertar aqueles mesmo que foram sujeitos, aleluia, a cura, as bênçãos da parte do Senhor, foram os mesmos que o crucificaram. Por quê? Porque tem pessoas que os pensamentos deles, como falo, tem mente fraca, né? Hoje está adorando e amanhã já está, né, completamente contra. E ali naquele tempo tinha pessoas assim, entendeu? Então, ele foi crucificado, mas tudo isso também faz parte, né? Faz parte da palavra do Senhor, cumprimento da palavra do Senhor. Se isso não tivesse acontecido, misericórdia, não estaríamos mais aqui hoje, tendo essa oportunidade de adorar esse Deus tremendo, né? Vou continuar aqui, ó. E quando saiu ao encontro um homem sirineu chamado Simão, e quem constrangiu a levar a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significava lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Olha a humilhação, como que eles judiou do nosso Senhor Jesus. Ali fazendo ele carregar aquela cruz, com aquele peso. Quando apareceu, né, Sirineu ali, ajudou ele um pouco, né? Depois deram aquela mistura só para humilhar ele, né? Mas ele não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assentando-se, guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Meu Deus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, o reedificará, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Eles achavam que ele estava blasfemando quando ele falava que ele tinha o poder de destruir o templo em 3 dias, né? E depois reerguer o templo. Ali eles blasfemavam. Tudo que Jesus falava, eles ficavam assim, achando que ele estava blasfemando contra Deus, né? Aleluia. E na mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salva os outros a si mesmo, não pode salvar-se. Se é rei dos reis, desce agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus? Livra-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos lhe lançaram também o rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabate. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, nosso Senhor Jesus, ele se sentiu desamparado, porque foi muito, muito terrível o que ele passou. A humilhação dele foi muito, muito mais além. E hoje, irmãos, nós que estamos aqui, servindo esse Deus tremendo, passamos uma luta pequena. E aí a gente pensa em abandonar, a gente pensa em parar de louvar. Eu não vou mais na igreja porque eu estou passando luta, estou passando dificuldade. Eu não vou porque passou, aconteceu isso comigo, né? E o que nós passamos no nosso dia a dia? Quando nós não estávamos servindo esse Deus tremendo, quantas lutas, quantas dificuldades, e mesmo assim nós não desistimos de conviver com as pessoas do mundo. E hoje, quando nós aceitamos Jesus, levantamos a nossa mão, passamos alguma dificuldade, ouvemos algumas coisas: nossa, eu vou parar de ir na igreja, eu vou parar de adorar esse Deus tremendo. O nosso Deus não tem culpa das falhas, o nosso Deus não tem culpa, aleluia, glória a Deus, das falhas do que acontece no nosso meio. Não. O Senhor não tem culpa de nós passarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Muitas das vezes é escolha nossa. Aleluia. Mas mesmo assim, quando nós somos, né, perseguidos, humilhados, como foi o nosso Senhor Jesus, sem culpa nenhuma, não devemos desistir. Nós devemos perseverar e crer que aleluia, que o nosso Deus, ele vai nos, aleluia, vai vir nos resgatar, que a trombeta do Senhor vai soar e nós vamos, aleluia, receber a nossa vitória, que é a nossa salvação. Aleluia. Ele recebeu uma coroa de espinho,
Mas o que o Senhor tem para nós é coroa de ouro, é coisa linda, coisa tremenda. Aleluia. E aqui nesse momento ele se sentiu só. Ele se sentiu desamparado. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, dizia: esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a com vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então, todo momento, eles duvidavam, né? Ali, quando o Senhor falava, tudo ele duvidava, eles duvidavam. Esperando que ia acontecer algo assim sobrenatural, tipo assim, que ali aparecia algo, né? Mas o Senhor é perfeito, é maravilhoso, né? Outros, porém, dizia: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu, essa palavra é que eu mais amo, glória a Deus, aleluia. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se o sepulcro, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Naquele momento, eles perceberam que ali estava, aleluia, o nosso Senhor Jesus, aleluia. E ali o véu se rasgou, aleluia. Aquilo que impedia, glória a Deus, porque antes no passado, irmãos, as pessoas conviveram com Jesus lado a lado. Viu os milagres, tocou em Jesus, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Aquela mulher curva, aleluia, que recebeu a vitória. Uns tocaram em Jesus e outros Jesus tocaram. E outros o Senhor o libertou, curou apenas na palavra. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje nós temos o privilégio de termos, aleluia, o Espírito Santo, quando aquele véu foi rasgado, aleluia, criou esse momento lindo que hoje nós vivemos, que nós sente, aleluia, o Espírito Santo dentro da gente, aleluia. Nós não temos o nosso Deus aqui, nós não vemos, né? Hoje nós vivemos pela fé, porque nós cremos em Jesus, nós não vemos eles, nós cremos, aleluia. Mas eles no passado viram, teve um privilégio bom, maravilhoso, mas eu creio que de hoje é melhor, porque hoje nós sentimos a graça, nós sentimos a alegria do Espírito Santo, aleluia. Quantas das vezes nós adentramos dentro da casa do Senhor, entristecido, angustiado, aleluia, e através do louvor, através da santa palavra do Senhor, através de um testemunho, nós saímos de lá em paz, nós saímos de lá alegres, aleluia. Eu lembro esses dias que eu estava triste, fui na sede, era Santa Ceia da sede, e ali o irmão veio trazer uma palavra gloriosa, aleluia, porque eles passaram, né, o pastor presidente, né, e alguns irmãos pastores foram para África, e ali o pessoal da África, eles adoram Deus, assim, de uma alegria contagiante, né, e ali o irmão contou, o irmão expressou ali de uma forma tão gloriosa, que a gente olha para nós hoje e nos pega às vezes, né? Ai, uma dorzinha, um cansaço. Ai, eu não vou na igreja, eu não vou. E ali os irmãos passam uma dificuldade, ali os irmãos estão sendo perseguidos, aleluia, estão sendo mortos, aleluia, misericórdia. E quantos, aleluia, estão ali louvando, exaltando o nome santo do Senhor com uma alegria, aleluia, com uma alegria. Passando dificuldade, mas adorando esse Deus, dando o melhor, aleluia, para o Senhor. E ali da forma que o nosso irmão, o pastor Roberto, nos trouxe a palavra, foi coisa linda, foi uma alegria, foi uma palavra assim que me deu uma alegria na alma. E não é porque o irmão pregou, aleluia. O irmão, Deus é tremendamente na vida do irmão, mas o que? A palavra ministrada, o Espírito Santo usa, aleluia, a palavra através do irmão e alegra os nossos corações, saímos da igreja satisfeitos, aleluia, alegres, e Deus mudou a minha semana. Aquele dia, uns dias antes, estava tão angustiada, preocupada, porque a gente tem as dificuldades a gente tem as lutas, mas quando esse véu foi rasgado, é para isso, é para que o Senhor entrasse dentro da gente, para que nós possamos sentir Ele. Estamos, né, hoje tem o batismo com o Espírito Santo, né,
né? Falamos em novas línguas, aleluia, sentimos o nosso Deus de uma forma tremenda, aleluia. E a oportunidade está aí. Você só não recebe se você não buscar. Você só não recebe se você não crê. Aleluia. Nem que a sua fé seja desse tamanho. Se você crer e buscar, o Senhor muda a tua história. O Senhor muda a tua vida. Muda o quadro, aleluia. Glória a Deus, da sua família. Aleluia, através da palavra santa do Senhor. Porque é o Senhor que entra e modifica. Aleluia, glória a Deus. E aqui, ó. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde Galileia para servir, e entre elas as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vindo já tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Aleluia. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, né? Ele foi ali para cuidar do corpo de Jesus, né? E a palavra do Senhor fala que José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, e que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, e foi-se. Então ele colocou o corpo de Jesus lá, colocou aquela pedra, né? Que a palavra do Senhor fala, para tampar e para deixar lá, né? Deixou ele cuidadinho lá, né? E aí, ali, ó, e estava ali Maria Madalena e outra Maria, assentadas de frente ao sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, sacerdotes, fariseus da casa de Pilato, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei, né? Ali eles estavam com medo, né? Eles estavam temendo, porque quando Jesus foi crucificado, houve um tremor na terra. Algo extraordinário aconteceu. O véu foi rasgado. E eles sabiam que tinha acontecido alguma coisa. Naquele tempo, muitos não acreditavam do que Jesus falava. Como hoje, que a palavra do Senhor fala que o nosso Jesus vai vir buscar um povo santo, um povo remido, um povo separado. Muitos não creem. Muitos não acreditam. Aleluia. Mas essa palavra é tão gloriosa que ela abre a nossa mente, que ela abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e faz com que a gente creia que se no passado cumpriu algo que Jesus falou, vai cumprir, aleluia, do Senhor vir buscar um povo santo. Por isso que nós não podemos parar de falar desse Jesus tremendo, que Ele tudo faz, aleluia, que através dele nós vamos alcançar nossa vitória maior, aleluia, que é a salvação, aleluia. Continuando, manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê caso que os seus discípulos vão de noite e furtem e o digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então eles ficaram ali, né? Puseram os guardas, porque para rolar aquela pedra muito pesada, né? A palavra do Senhor nos fala. E ninguém, assim, uma pessoa só não tinha condições, né? E se aparecesse alguém ali, eles já iam pôr para fora, né? Na cabeça deles, né? Aí veio o quê? A ressurreição. Aleluia. E no fim do sábado, quando já despojava o 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram vir ao sepulcro. Eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Oh, glória, aleluia! E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Aleluia! Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Aleluia. A palavra do Senhor se cumpriu. Glória a Deus. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas,
presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Indo ela, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, glória a Deus, dizendo: eu vos saldo. E ela chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Que maravilha! Nossa, meu Deus, imagina eu lá nesse lugar, meu Senhor da glória, aleluia, adorando, podendo contemplar, podendo adorar, né, diante dos pés dele, aleluia, e poder ver a palavra do Senhor se cumprindo. Imagina a alegria desse povo, o quanto que eles sofreram quando Jesus foi ali levado, quando foi açoitado, quando foi humilhado, né, aleluia. Por isso que nós, quando passamos alguma luta, alguma dificuldade, o inimigo de nossas almas, ele sabe que nós temos algo muito mais além. Ele sabe das nossas bênçãos, ele sabe que o Senhor está conosco, que o Senhor vai trabalhar. Então, as lutas levantam sim, mas a vitória vem. Olha aí, imagine essas mulheres sofreram lá com ele, vendo ele sendo crucificado, e agora poder contemplar a ressurreição, podendo adorar ele, vendo ele ali, né, testificando o que ele sempre pregou. Aleluia, e elas estão ali, que elas creram. Estavam ali. Será que você está crendo? Que Jesus um dia, aleluia, vai vir nos buscar, que a trombeta vai soar, e que o Senhor vai vir buscar um povo santo, um povo que busca, um povo que, aleluia, que se separa em cima dessa terra. Será? Será que ainda haverá amor em cima dessa terra? É tempo de nós buscarmos ao Senhor de uma forma diferente. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. E ali houve uma mentira, né? Eles ficaram com medo e pediram para os guardas que estavam lá, pagaram para eles mentirem que os discípulos tinham ido lá tirar o corpo dele. E eles mentiram, né? Saiu essa conversa, né? Mas a mentira, ela não prevalece, né? E aí, aqui a palavra do Senhor fala: e eles, recebendo dinheiro, fizeram como esses instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje, né? Então, por isso que tem muitas pessoas que não acreditam, porque eles foram pagos ali para mentir, né? Por mais que eles viram o anjo, por mais que eles contemplaram aquilo ali, né? Os guardas, eles mentiram. Então, como tem algumas pessoas que ainda acreditam, né? Aí, ó, Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Glória a Deus, aleluia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha mandado ir. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegaram-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh, glória! Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né? É-me dado todo o poder, né? Todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Aleluia. Você crê que o Senhor, ele está aí com você? Você acredita? Quando eu comecei a gravar essa pregação, eu não ia cantar aquele hino que eu cantei, mas o amor de Maria, né, daquelas mulheres ali buscando o Senhor Jesus e levaram o meu menino Jesus. Eu acho muito lindo, muito glorioso esse louvor, né? E eu falo para você nesse dia: você tem se separado a tua vida para o Senhor? Você tem se guardado? Você tem rejeitado aquilo que desagrada a Deus? Aleluia. Porque Ele está às portas. E eu falo, né? A palavra do Senhor nos ensina que não é de qualquer maneira que nós vamos conseguir a nossa salvação. Não é. Não é. Não é com brincadeira, não. É com sinceridade, com amor e com carinho. Aleluia. Glória a Deus. Sendo firme diante das lutas,
sendo uma mulher, aleluia, separado, um homem separado, um jovem, aleluia, guardando, aleluia, os seus pensamentos, guardando a tua vida diante do Senhor. E lembrar desse sofrimento que ele sofreu por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Ele sofreu e o véu foi separado, o véu foi rasgado. Aleluia. E hoje nós podemos sentir, aleluia, glória a Deus, sentir algo glorioso. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando eu estava lendo essa palavra aqui, irmãos, aqui, agora, parecia que eu estava lá. Tadinho, vendo ele sofrer, aleluia, vendo, aleluia, o sangue sendo derramado, vendo aquela coroa de espinho sendo colocada na cabeça dele, tadinho, e ele sofrendo por mim, por você, aleluia. Então olha nesse momento, sabe o quanto você é especial para o Senhor, aleluia. Muitas das vezes, no dia de ontem, você pensou até em tirar sua vida. Muitas das vezes no dia de ontem, aleluia, você, aleluia, os seus pensamentos embaraçados. E hoje eu te apresento esse Jesus que tudo faz, que tudo pode. Aleluia, glória a Deus, grande é o Senhor. E Ele fez por mim, e Ele fará por ti. Aleluia. Um dia eu também pensei. Um dia, aleluia, quando eu tinha a mente fraca. Aleluia, quando não tinha, assim, sabe, propósito nenhum. Aleluia, eu pensei em tirar a minha vida, misericórdia. Mas graças a Deus, sou muito medrosa, né? Só pensei, né? E aí, logo em seguida, depois acabei conhecendo o Evangelho e Deus trabalhou demais na minha vida de uma forma tremenda. Aleluia, passei grandes lutas, mas em cada uma delas o Senhor me deu vitória. Em cada uma delas o nome do Senhor foi glorificado, como tem sido no dia de hoje. Então hoje eu te apresento esse Jesus que tudo faz, que tudo pode. Aleluia. Às vezes você está aí na sua casa, sozinha, angustiada. Aleluia. Não vê, aleluia, escapatória. Não tem, assim, você olha a sua situação e acha que você é uma derrotada, um derrotado. Não, hoje eu te apresento um Jesus que muda o quadro da história. Hoje eu te apresento um Jesus que ele trabalha, se você permitir, se você buscar, se você crer. Porque o nosso Senhor Jesus, ele não é entrão. Aleluia. O inimigo, ele procura as brechas, né? Ele procura as brechas para entrar. Um vacilinho da gente, ele já, misericórdia. Mas o nosso Deus não, ele é tremendo, ele é maravilhoso, mas ele é muito educado. Então nós temos que dar, aleluia, abrir, aleluia, a nossa mente, buscar a palavra do Senhor, aleluia, ir para a igreja. Eu sempre falo, eu congrego aqui no Ministério de Madureira, em Araraquara, no bairro Céu Me Dei, aleluia. Mas se você não puder vir na igreja que eu congrego, mas se tem uma igreja perto da sua casa, vai buscar o Senhor. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Hoje muitos estão se separando da sua vida, se santificando, mas o Senhor não quer isso só hoje. O Senhor quer amanhã, depois da manhã. O Senhor quer até a vinda dele nós nos guardarmos. E não é fácil. Não é fácil. Não pensa que eu estou falando isso daqui que é facinho. Ah, é fácil. Não, não é fácil você sujeitar. Aleluia, porque a nossa carne, aleluia, ela nos proporciona a carne, ela deseja fazer algo que não agrada a Deus. E nós, aleluia, através do Espírito Santo, temos que ser mais forte. Lutar cada dia. Aleluia. Olha aí para você agora. E eu vou olhar para mim, porque a palavra do Senhor, quando a gente ministra, a palavra vem primeiramente para a gente. Aleluia. Vamos olhar os nossos pensamentos, a nossa intimidade com Deus. Aleluia. Será se nosso Deus é prioridade? Está sendo a nossa prioridade? Será se nós estamos indo adorar Ele com alegria? Será se quando nós vamos louvar a Deus, nós entregamos a nossa alma assim, louvamos de uma forma tremenda, como se fosse a última vez? Eu falo, minhas queridas, meus queridos, depois que eu passei essa dificuldade, depois que eu fui internada e quase que eu morri, aleluia, eu vejo Deus diferente. Eu já via Deus de uma forma gloriosa. Agora então, meu Deus. E eu falo para vocês, depois que eu internei, que eu quase morri, a minha saúde ficou muito debilitada, entendeu? Minha saúde ficou muito debilitada. Então eu ainda passo muita dor, um probleminha ali, né? Mas em cada vez que eu vou no médico, que o médico fala assim, você tá com problema ali, você tá com problema no rim, você tá com
uma dor ali, vai falando, né? É tanta coisinha que eu nem sei os nomes. Aí eu dou uma respirada e falo, Jesus, vou fazer o melhor. Porque nós, né? Nós sem ele, nós não conseguimos. Minha filha sempre fala, mãe, olha, a mãe tá aqui, olha, pela misericórdia de Deus. Glória a Deus. Eu alcancei a vitória da parte de Deus, mas eu não sei até quando eu vou estar aqui. Então, enquanto eu estiver aqui, eu quero fazer o melhor para Deus. Não é fácil. Não é fácil. A Arma tá falando isso porque Deus curou a irmã, Deus tirou a irmã do hospital. Não é fácil. Não foi de qualquer maneira que o Senhor me tirou de lá. Não foi. O Senhor, ele foi maravilhoso. Ouvi um clamor de um povo, de uma congregação, de uma família, de amigos, aleluia, do meu esposo, dos meus filhos, né, da minha congregação, do meu pastor, da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, aleluia, foi tremendo o clamor. E Deus, ele ouviu, teve misericórdia. E ali naquele momento que eu passei aquelas dores que eu nunca tinha passado na minha vida, uma situação ao qual eu não desejo misericórdia para ninguém. Mas no momento que eu comecei a entender o mover do Senhor, aleluia, aí o Senhor entrou e o Senhor interviu e me deu vitória. E cada vez que eu vou em um médico agora, que eles falam, você tem isso, você tem aquilo, é muita dor nas pernas, é muita dor ali, Jesus, eu louvo e engrandeço o Senhor. E eu falo, Jesus, eu quero viver um dia após o dia, assim, sabe? Sabe quando você vive assim, os dias com muita alegria? Sabendo que o Senhor, ele está comigo. E sabendo que qualquer hora, aleluia, o Senhor pode me levar, pode levar alguém da minha família, mas vamos viver como se fosse o último dia. Quando sair de casa para ir para a igreja, nossa, Senhor, não sei se hoje é o último dia, mas vamos adorar a Deus como se fosse a última vez que adorar. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o Senhor como se fosse a última vez a louvar. Vamos ler a palavra como se fosse a última vez. Vamos abraçar os nossos irmãos como se fosse a última vez. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, aleluia. Glória a Deus. Por isso que hoje, graças a Deus, o Senhor tem me proporcionado bênçãos assim, sabe? Com meus filhos, né? Com as minhas netas. O Senhor tem nos abençoado, aleluia, para a honra e glória do nome santo do Senhor. E eu vivo os dias, aleluia, agradecendo esse Deus. Olha, pelo copo de água que eu bebo. Nossa, quando eu chego na geladeira que eu bebo água, eu bebo muita água agora, depois que eu fiquei internada, porque lá eu fiquei os 8 dias, eu não podia beber água. E eu chorava, porque eu sentia muita sede, muita sede. E eu chorava, querendo água. Quando as pessoas iam me visitar, eu ficava pedindo água, a mãe não podia dar, né? Então, quando eu bebi esse primeiro água lá, a primeira vez que a nutricionista foi levar pra mim, eu chorei de alegria. E hoje, toda vez que eu bebo água, eu falo, Jesus, obrigado por essa água, Senhor, obrigado. Porque é algo assim, simples, água, né? Simples, mas é algo tão maravilhoso. Aleluia. E é igual a palavra do Senhor. A gente olha aqui, ó, folheia, numa simplicidade, mas é algo que entra e penetra a nossa alma, que nos liberta, que nos transforma, aleluia, que muda o nosso cativeiro. Mas nós temos que, aleluia, dar lugar. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Então, que você nesse dia, nesse momento, receba essa palavra no seu coração e saiba que Jesus, ele é maravilhoso. E ele foi naquela cruz, aleluia, por mim e por ti. O nosso Deus, aleluia, o nosso Deus deu o melhor dele, que era Jesus, o Filho unigênito, aleluia. Que através da vida do nosso Senhor Jesus, nós alcançamos a nossa vitória. De estarmos aqui hoje, podendo testificar as maravilhas dele e sentindo a graça dele. E creio que se você estiver ligado com o Espírito Santo, você também está sentindo, aleluia, a presença do Pai. Aleluia, glória a Deus. Para finalizar esse vídeo, hoje, eu quero fazer uma oração rapidinho, aleluia. E creio que o Senhor vai estar te visitando e o Senhor vai estar trabalhando. Então, você aí na sua casa, nesse momento, onde você estiver, feche os seus olhos, ligue o seu pensamento com o Senhor e vamos orar rapidinho, aleluia. Meu Deus, meu Pai, nesse momento, Jesus querido, eu apresento, Pai, a cada ouvinte, a cada pessoa, Senhor, que tirou seu tempo para, Senhor, ouvir essa santa palavra, que aleluia, glória a Deus, que é o momento que elas ouvirem, Senhor, que ela possa receber essa palavra com paz, com alegria, com amor, aleluia, porque não viemos aqui, Jesus querido, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, falar algo que não é de ti, Senhor, não viemos aqui, aleluia,
contra alguém, não, Senhor. Viemos aqui apresentar um Deus que morreu na cruz, aleluia, por mim, aleluia, e por vocês, aleluia, que estão ouvindo a palavra. Glória a Deus. Então receba essa palavra com muito amor, com muito carinho, aleluia, e saiba que você não está sozinho. Senhor, entra agora dentro desse lar, entra agora dentro desse coração e vai repreendendo, Pai, toda seta, todo jado, toda obra contrária, Jesus querido, toda oração contrária, Jesus querido, tudo aquilo que não provém de ti, decanta, lança por terra, Pai, e eu creio que a vitória, aleluia, o Senhor, papai, aleluia, vai fazer, e eu creio. Jesus querido, abençoa, Pai, cada vida, abençoa, Pai, esse lar, abençoa essa família, Senhor, abençoa, Pai, esse jovem, Jesus querido, esse homem, essa mulher, não independente da situação, aleluia, entra com milagre, aleluia, mostrando que nós, aleluia, glória a Deus, estamos aqui em teu nome, e o Senhor, aleluia, se eles crerem, se nós cremos, o Senhor pode entrar e fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Então receba, aleluia, glória a Deus, o abraço do Senhor neste momento e receba a tua vitória para a honra e glória no nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Você que ouviu essa palavra, você, aleluia, que não conhece Jesus, levanta sua mão, aceite este Jesus tremendo, dobra seu joelho, fala: Senhor, eis-me aqui, escreve meu nome no livro da vida e vai procurar uma igreja, e o Senhor, ele vai te surpreender, o Senhor, ele vai abençoar, aleluia, os seus caminhos, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, aleluia, não estou falando, mas é prazeroso sentir, aleluia, esse Deus tremendo, saber que nós não estamos sozinhos, como a palavra do Senhor nos disse a todo momento, que ele está conosco, né? No último versículo aqui fala, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no finalzinho diz aqui, ó, glória a Deus, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Aleluia. Eu li com dificuldade que eu estou sem óculos no final. Aleluia. Mas receba essa palavra e saiba que o Senhor, ele te ama e te chama. Aleluia. A oportunidade, aleluia, é única. É hoje, é agora. Aleluia, glória a Deus. Então aceite esse Jesus que tudo faz, que tudo pode. Que você possa, aleluia, glória a Deus, acabar esse dia maravilhoso com a sua família, né? Glória a Deus, indo adorar o Senhor. Mas que você venha se separar, não somente hoje, mas até a vinda de Jesus, você possa se guardar para que o Senhor possa te surpreender e você receber bênçãos da parte do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia maravilhoso. Aleluia. Que até a próxima oportunidade. Amém?